Olá pessoal, nosso bate-papo agora é sobre vazamento de gases. Sim, quando nós armazenamos um gás dentro de um sistema fechado, esse gás, por algum motivo, pode vazar, certo? Seja por uma rachadura, seja por uma abertura indevida. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte: quando nós consideramos o vazamento de um gás, é importante que você leve em consideração que nós teremos a variação da pressão e a variação do número de mols. Por que, que um depende do outro? Eu sei que pressão é o resultado dos choques das moléculas contra a parede do recipiente. Portanto, se esse gás está vazando, está diminuindo a quantidade de moléculas dentro desse sistema. E com isso diminui-se os choques contra a parede do recipiente. Logo, nós temos o quê? Uma diminuição na pressão. Fechado? Bom, o volume, pessoal, ele vai permanecer constante. Por quê? Lembrem-se, um gás ocupa todo o espaço que ele tem disponível. Portanto, o volume do sistema é constante, assim como a temperatura. Então, analisa comigo esse exercício. Nós temos um tanque contendo gás oxigênio. Esse tanque apresenta um volume de 8,2 metros cúbicos e está submetido a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura de menos 23 graus Celsius, correto? Bom, após o vazamento de uma certa massa desse gás, ocorre a diminuição da pressão em 0,5 atm. O que eu quero saber? Qual que foi a massa de O2 que eu perdi desse sistema? Quanto de O2 que saiu desse sistema fechado? Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quanto de O2 que eu tinha no início, certo? Portanto, a primeira colocação é calcular a quantidade de gás oxigênio quando a pressão ainda era de 2 atm. Portanto, PV é igual a nRT. 2 vezes 8,2 metros cúbicos passa para litro, multiplica por 1000. Então, 8,2 vezes 10 a terceira, que é igual ao número de mols de O2, que eu tinha no início, vezes a constante universal dos gases, vezes temperatura. Tem que somar com 273 aqui, ó. Portanto, 250 Kelvin. Logo, nós temos que número de mols de O2 vai ser 16,4 vezes 10 a terceira, certo? 2 vezes 8,2, 16,4. Dividido por 0,082 vezes 250, 20,5. Portanto, o número de mols de O2 ele vai ser equivalente a 0,8 vezes 10 a terceira. Ou seja, 800 mols de gás oxigênio nós tínhamos no início. Fechado? Bom, agora eu preciso entender qual é a quantidade de gás oxigênio que permanece dentro deste sistema, para que então eu possa verificar qual que foi a variação do número de mols e assim calcular a massa de O2 perdida. Bom, então nesse segundo passo do exercício, eu vou pensar assim, ó: pressão inicial vezes volume inicial, que é igual ao número de mols inicial, vezes a constante, vezes a temperatura, dividido pela pressão final, vezes o volume final, que é igual ao número de mols final, vezes R, vezes a temperatura. Volume, pessoal, permaneceu constante. Constante eu posso cortar, temperatura também permaneceu constante. Portanto, eu tenho pressão inicial dividido pela pressão final, que é igual ao número de mols inicial dividido pelo número de mols final. O que eu faço? Substituo. Inicialmente a pressão era de 2. Diminuiu 0,5. Então a pressão passou a ser quanto? 1,5. Que equivale a número de mols inicial, 800, dividido pelo número de mols final. Portanto, nós temos que o número de mols final vai ser 1,5 vezes 800, 1.200, dividido por 2, isso vai ser igual a 600 mols
de O2. Ó, agora tá fácil eu determinar a massa de O2 que foi perdida. Basta eu calcular a variação do número de mols. A variação, no início eu tinha 800, depois nós tivemos 600. Portanto, quantos mols de O2 foram perdidos? 200 mols de gás oxigênio. Ah, mas eu quero saber a massa. Simples. Para a gente calcular a massa, eu vou pensar, 1 mol de O2 corresponde a 32 gramas, já que eu sei que o oxigênio vale 16 gramas por mol. Vezes 2, 32 gramas por mol. Se eu tenho 200 mols, logo, essa massa equivale a X. Portanto, X equivale a 6.400 gramas. Então, a quantidade de gás oxigênio que saiu deste sistema é de 6.400 gramas de gás oxigênio. Ok? Espero que tenha ficado claro para você essa questão de vazamento sobre gases. Te encontro na próxima aula. Até breve.